Olá, sejam muito bem-vindos. Planilha de precificação para confeiteiras e confeitarias. Se você também tem dificuldades para colocar o preço certo nos seus bolos e doces, você está sim no lugar certo. Bom, saiba que essa dificuldade de precificação na confeitaria não é só sua. Muitas confeiteiras iniciantes e profissionais também nos procuram pedindo nossa ajuda com a mesma dificuldade. Por isso criamos uma planilha de precificação para a confeitaria de fácil uso também no celular, que certamente vai te ajudar muito com a precificação de bolos e doces. Então preste bem atenção nesse vídeo e entenda de uma vez que precificar bolos e doces se torna sim uma tarefa muito fácil quando feita corretamente. Me acompanhe. Bom, se você ainda não me conhece, eu sou Anderson Martins, criador de produtos digitais para confeiteiras e confeitarias. E nesse vídeo eu vou te apresentar a planilha de precificação para a confeitaria lucrativa. Olha só, a gente sempre criou planilhas em Excel de fácil uso no computador. Mas agora, a pedido de nossos seguidores nas redes sociais e pessoas que já compraram nossas outras planilhas, nós resolvemos criar uma planilha de precificação adaptada também para uso no celular. A nossa equipe fez uma análise em diversas planilhas de precificação para a confeitaria disponíveis na atualidade e, com base em respaldos positivos e negativos que encontramos, criamos uma planilha de precificação para a confeitaria muito fácil de usar também no celular. Você já deve ter visto por aí várias planilhas de precificação para a confeitaria, né? E faz todo sentido. Como eu sempre costumo dizer em nossas palestras sobre precificação, precificação não é só chutar, né, um número bonito para colocar uma etiqueta e rezar para que ele seja ideal. É claro que não é assim. Precificação também não é copiar os concorrentes, né, ou colocar um preço baseado no preço dele e começar a vender. Às vezes você pega um preço de um concorrente de outra cidade, de outra região e quer vender no mesmo valor. Cuidado com isso, viu? Pode até te levar à falência. E é claro que não é isso que a gente quer, né? Precificação na confeitaria também não é apenas pegar tudo que você gastou em ingredientes, né? E depois multiplicar por 3 e sair vendendo. Quem dera se fosse bem simples assim, né? Você deve ter em mente que o preço é sim o ingrediente mais importante do seu doce negócio. Então não adianta. Por mais que a confeitaria seja por muitos, inclusive por mim, considerado uma arte, ou por mais que você faça seus doces com muito amor e carinho, ou por mais que só de saber que as pessoas já gostaram do seu doce já te dá uma enorme satisfação, ainda assim você gastou com essa receita. Você teve despesas, ocupou seu tempo, às vezes deixou até de ficar com a família, né, para poder fazer essa receita. Então, claro, você precisa cobrir seus custos e com certeza você precisa também ter o lucro. E o que faz você ter lucro é o preço, e o preço te traz dinheiro, e o preço certo te traz muito mais dinheiro. Bom, entendendo a importância de cobrar um preço justo pelos seus doces, vamos direto para a tela do computador que eu vou te apresentar essa poderosa ferramenta. Olha só, você precisa preencher apenas alguns dados, tá? Ela calcula todos os gastos que você teve com os ingredientes da receita, inclusive com a embalagem, custos fixos, horas de trabalho e, claro, também a mão de obra. Assim que você abre sua planilha de precificação no computador ou no celular, ela entra direto nessa tela chamada Início. Aqui estão todas as instruções principais para você poder trabalhar bem com a planilha, tá? Depois dela você vê a aba Unidades, que é uma página de apoio para que você possa converter as medidas, né, de colheres ou xícaras em gramas ou em mililitros. Aí basta clicar nela. E aqui perceba que estão todas as medidas, né, dos principais ingredientes e unidades já convertidas em gramas ou em mililitros na frente, tá? E para você iniciar o cálculo, basta entrar aqui na guia, né, aqui embaixo, e entrar nessa aba chamada Receita 1. É aqui que você vai informar os dados da sua receita e mão de obra, né? E na mesma tela já vai ter o preço final. Bom, a primeira coisa que a gente vai fazer é informar o seu lucro, né, e salário. Se estiver usando o celular, para digitar você clica 2 vezes aqui em cima da célula, tá bom? No primeiro campo você vai informar qual é a pretensão de salário mensal trabalhando com a confeitaria. A gente vai usar aqui como exemplo R$2.000. Em seguida você digita quantos dias você trabalha por mês, digamos 28. E depois, né, quantas horas trabalha por dia. A gente vai usar aqui como exemplo 7, né, só para
para você entender como funciona a planilha. Muita gente às vezes se esquece, né, que não é só colocar na conta os ingredientes que gastou. A sua mão de obra também é muito valiosa e deve sim ser devidamente paga. E nesse caso ser cobrada do consumidor. A planilha faz todo esse cálculo sozinha para você, com base no seu salário pretendido, tá? Aqui no campo seguinte você digita o tempo que leva para fazer essa receita, né, em minutos. Então se você leva 1 hora para fazer a receita, digita 60. Esse tempo aqui é o tempo que você dispõe, tá bom? Para ficar ali até a receita ficar pronta, né? Até assar um bolo, por exemplo, tá bom? O interessante é que com essas informações ela vai calcular quanto custa a sua hora de trabalho e quanto você gastou para fazer essa receita. Aqui no campo da frente você vai informar também o lucro que você pretende ter em cima dessa receita. Essa margem é bem relativa, tá? Depende muito da sua cidade, da sua região, do seu público, né? Do tipo de doce que você vai vender. Em alguns casos é 30%, 50%, em outros é 100%, 200%. O que você pode fazer alguns testes até chegar a um preço ideal. A gente vai colocar aqui 100% de exemplo. Se estiver usando do celular, quando você for digitar aqui o 100%, você digita o 100, né? 100, e não se esqueça de colocar o sinal de porcentagem também em seguida, tá bom? Que assim a planilha consegue fazer todos os cálculos bem precisos para você. Logo abaixo você vai digitar os seus custos fixos mensais trabalhando com a confeitaria. Primeiro a energia aqui nesse campo. Se você tem um gasto mensal então com R$100, né? Aí você digita 100. E no final ela calcula automático quanto você gastou de energia com essa receita. Se você faz seus doces em casa, tenta imaginar o valor aproximado que é para o seu negócio, se baseando na conta fixa que vem para você pagar. Agora se você faz fora, né, num estabelecimento próprio, né, para o seu negócio, é só colocar a média que você paga por mês. A mesma coisa você vai fazer com a água e também com o gás. A gente vai usar aqui como exemplo R$50 para água, né, mensal, e R$60 aqui para o gás. Nesse campo aqui, seus custos fixos com telefone, internet e aluguel. Aí você informa o valor total. A gente vai usar aqui como exemplo, né, desses custos fixos, R$100, é só para dar de exemplo mesmo. Pode estar um pouco fora da realidade, mas só para você entender o uso da planilha, tá bom? E caso tenha mais algum custo fixo mensal que não tenha colocado, aí você digita aqui nesse campo de outros gastos fixos. Se não tiver mais nenhum, aí não precisa preencher, pode deixar assim mesmo, tá bom? Depois que você informar os gastos fixos e pretensão salarial, aí você informa todos os gastos que teve com a divulgação nessa receita, tá? Só não se esqueça que esses custos com divulgação são apenas com essa receita. Se você tem algum custo mensal com a divulgação, aí você informa nos campos de cima, tá? Primeiro você vai informar o gasto que teve com panfletos, né, ou cartão. Depois os gastos que teve com redes sociais, caso tiver tido esse gasto. Logo em seguida você informa os custos, né, com o vendedor. Então se você, por exemplo, vai fazer 50 brigadeiros, né, e colocar alguém para vender para você na rua, aí você informa o valor que pagou para esse vendedor vender apenas esses brigadeiros, tá? Caso tenha algum funcionário com um salário fixo, aí você informa nos campos de cima, tá bom? Aqui na frente você vai digitar o valor de comissão que pagou para alguém para vender para você. Ou às vezes você deixou numa padaria, né, seus doces, por exemplo, e pagou comissão para cada doce vendido. Aí você informa aqui o valor de comissão que você pagou, tá bom? A gente vai usar aqui como exemplo R$5 para cada um desse daqui, tá? E pronto. Aí depois disso é só inserir os ingredientes e a quantidade usada em cada um. Lembrando que aqui ingredientes, você pode inserir também a embalagem que você usou, tá bom? Olha só como que é. Nessa primeira coluna é o nome do seu ingrediente ou embalagem. Aí nesse exemplo aqui o primeiro ingrediente é o leite condensado. É só a gente digitar. Se você tiver, então, não se esqueça que se você estiver usando o celular, você dá 2 cliques, dá 2 toques em cima da célula, aí é só digitar, tá? Nessa segunda coluna aqui é onde você vai digitar o preço que pagou na embalagem inteira do ingrediente. Nesse exemplo aqui, a caixinha inteira do leite condensado custou R$4. É claro que nossos exemplos aqui não são tão reais, tá bom? Só para eu te mostrar como preenche a planilha. E para facilitar, então se você não souber, né, o que digitar, quando você clica
em cima da célula, quando você estiver usando no celular, ele vai aparecer uma caixinha de comentário, né, aqui em cima. Aí você toca nessa caixinha, aparece para você o que você deve fazer. Quando você está usando no computador, só passar o mouse em cima, que já aparece o comentário com as instruções para você, tá? Olha só, aqui na terceira coluna é onde você vai informar a quantidade, né, que tem na embalagem inteira, em gramas ou mililitros. Nesse caso, a caixinha inteira de leite condensado tem 395 gramas, então a gente vai digitar 395. Na coluna da frente é onde você coloca a quantidade que usou nessa receita. Também precisa ser em gramas ou mililitros. Nesse caso, foi usado uma caixinha inteira de leite condensado na receita, então foi usado 395. Se você tivesse usado, por exemplo, uma xícara de açúcar, aí colocaria aqui 180 gramas, tá? Não se esqueça que você tem aquela aba unidades para você sempre conferir, se você tiver dúvidas, como converter, né, xícara, colher em gramas ou em mililitros. O interessante é que ela calculou tudo sozinha aqui nessa coluna. O custo de cada ingrediente para essa receita é justamente para você não perder nada mesmo, tá bom? E o último campo que você vai preencher é o rendimento aqui em cima. É só clicar 2 vezes em cima da célula, né? Se estiver usando o celular ou no computador, só clicar aqui em cima e já começa a digitar. Aqui você digita quantas unidades faz com essa receita, tá? Aqui a gente vai usar como exemplo 20 unidades. E simples assim. A planilha já te dá precisamente todas as informações, inclusive o preço final. Olha só como é que ficou. Aqui nesse campo você pode ver que ela calculou tudo, ó. Aqui ela te mostra como ficou o seu caixa. Diz que seu custo com ingredientes foi de R$ 7,80. Depois ela mostra, né, o custo com os gastos fixos, quanto você gastou com água, com energia e os outros gastos. Mais abaixo você vê os valores que gastou com a divulgação. Não se esqueça que esses valores são todos fictícios, tá bom? São só como exemplo aqui mesmo. Tanto se você não tiver gasto com divulgação, claro que não precisa preencher, tá? E mais abaixo ainda você vê o gasto com a sua mão de obra, que foi de R$10,20. Esse valor aqui da mão de obra é com base no salário pretendido, né, que a gente digitou agora há pouco, e nas horas trabalhadas por mês. E depois a planilha já te mostra ainda que seu custo total nessa receita foi de R$ 34,59. E se você vender todas as 20 unidades, né, por R$ 3,46, que é o preço que a planilha te dá para você vender, vai ter um faturamento total de R$ 69,17. E desses 69,17, seu lucro é de 34,59, já que a gente colocou o lucro lá de 100%. Bom, com todos esses cálculos automáticos, aí fica fácil saber que dessa forma a gente cobriu todos os custos, né, com a receita, e ainda tivemos um lucro de 100% em cima dela. Agora o que você precisa imaginar é assim, ó, desses R$ 34,59, que foi o seu custo total, o valor que você gastou com os ingredientes, nesse caso R$ 7,80, aí volta no mercado e compra outros para repor seu material. Os 10,20, né, aqui de mão de obra, você pega e separa, pois é parte do seu salário mensal, daqueles 2.000 que a gente colocou de pretensão salarial mensal. E 1,39 despesas, que é a soma desses valores de água, né, energia, gás e outros gastos. Aí você guarda para ajudar nas despesas mensais da sua casa ou do seu estabelecimento. E ainda que você vê o seu lucro, né, que é de R$ 34,59, onde, claro, você vai fazer o que você bem entender. Investir em melhorias, né, para melhorar o seu negócio, guardar como quiser. Mas o importante é você ver como, calculando de forma precisa, desse jeito, você consegue ter uma visão geral de como está o rendimento do seu trabalho. E só para finalizar ainda, ó, se você for vender 100 unidades, né, vender o 100 e quiser dar um desconto, pode colocar a porcentagem do desconto aqui, que a planilha também calcula para você automático. Só não se esqueça que assim que você for colocar a porcentagem, se você estiver usando do celular, todos os lugares que vai a porcentagem, você digita um número e o sinalzinho de porcentagem também, tá bom? Bom, e aqui a gente simplificou mais ainda. É claro que se você quer trabalhar ou já trabalha com doces, não tem só uma receita, né? Então você vai ter mais páginas aqui para fazer o registro, né, de mais receitas aqui, de mais fichas técnicas. Você pode ver, né, que aqui na guia de planilhas, você vê outras abas para digitar outras receitas. Receita 1, receita 2, receita 3 e tem campo para o total de 30 receitas, tá bom? Se estiver usando do celular, você clica no botãozinho que aparece aqui embaixo, né, para selecionar as abas e seleciona a aba que você quiser, né, de qual receita você quiser.
E como você pode ver, ela está muito prática e te ajuda muito no processo de precificação. Assim você sabe até que ponto um doce ou outro está te dando lucro ou se compensa você mexer no preço que você já vende. Olha só, para você que está vendo esse vídeo e ainda não adquiriu a planilha, entra agora no link que está logo abaixo ou em algum lugar aqui na descrição do vídeo e faça como milhares de confeiteiras que estão mudando sua forma de pensar sobre o lucro do seu negócio. Corre lá que a gente deixou ainda mais 2 presentes para você, tá bom? Tá imperdível. Não se esqueça que ela sempre tem atualizações, tá? Com novos recursos e você sempre recebe essas atualizações, né, com agilidade e segurança. Várias confeiteiras mandam pra gente as suas necessidades principais e são inseridas de forma geral para todas, né, todos os usuários da planilha. Caso você mesma, né, tenha alguma sugestão ou necessidade, pode mandar, que claro que vai ser bem-vindo e a gente coloca na sua planilha também, tá bom? Eu vou ficando por aqui, eu espero realmente que essa planilha supra todas as suas necessidades. Te desejo muito sucesso, um forte abraço e até mais.